noite, pessoal. Meu nome é Carla Santos de Oliveira. Eu sou ex-atleta de futsal e futebol. Atualmente eu trabalho com preparação física, mais especificamente de futebol. Também trabalho com personal, com treinamento funcional, mas a minha maior área de estudo mesmo é a preparação física e esporte de alto rendimento. Eu queria agradecer ao Rafa, ao pessoal da Futsal Connect pelo convite. Queria pedir desculpa de não estar participando presencialmente, mas é uma questão de trabalho. Agradecer não só ao pessoal da Futsal Connect o convite, mas também agradecer a iniciativa de vocês de cuidar do futsal feminino. Isso é muito importante pra gente. Queria pedir desculpa pela qualidade do vídeo, pelas minhas gaguejadas, mas, enfim, seguimos aqui. Eu fui convidada para falar para vocês um pouquinho sobre preparação física no futsal feminino. Antes de entrar na questão de gênero, né, feminino e masculino, vamos falar um pouquinho das particularidades da preparação física no futsal em si, independente do gênero. E vale destacar que futsal, preparação física no futsal, como todo jogo, é diferente do futebol. Embora jogado com o pé, é o mesmo objetivo de fazer gol, mas a gente está falando de um piso diferente, de um tempo de jogo diferente, de uma movimentação diferente, de um espaço diferente, que as dimensões são diferentes. Então, obviamente, a preparação física, com a preparação técnica e tática, é bem diferente. Então, vale ressaltar isso porque tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. Existem demandas físicas no futebol e demandas físicas no futsal que podem ser parecidas, mas não são iguais. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de alto rendimento. Se eu não falar de alto rendimento, se eu pegar uma pessoa que está acostumada a jogar uma bolinha, futsal, futebol, fim de semana, e ela não tem um nível de treino, ou não treina ou treina pouco, se eu pegar ela e levar lá para o meu funcional, ela vai melhorar o rendimento dela. Quando ela chegar na peladinha de fim de semana dela, ela vai falar assim, pô, melhorei, cara, que bom, obrigada e tal. Mas quando a gente está falando de alto rendimento, a nossa intenção não é somente melhorar. A nossa intenção é fazer com que o treino dê a melhor condição possível para o atleta. Então não é só melhorar, é melhorar o máximo possível de cada atleta, para a gente desenvolver um bom trabalho lá dentro da quadra. Então é importante que a gente dê para o atleta, para o time inteiro, até para o próprio treinador, a gente entregue para ele um trabalho baseado no futsal. Não estou falando que é para treinar só jogando futsal, não é isso, gente. Mas é treinar especificamente as necessidades do futsal. Que, numa palavra, pode se resumir igual a do futebol de campo, igual a do basquete, igual a do vôlei. Por exemplo, precisa ter resistência. Beleza, no futebol também, no vôlei também, no basquete também, mas cada um o seu tipo de resistência. Qual é a resistência do futsal? Pô, embora o cara possa ser substituído, a menina possa ser substituída, sair e voltar, não precisa resistir um tempo lá no jogo. Não dá pra ficar saindo de 1 em 1 minuto. Ele tem que sustentar um bom tempo de jogo ali, e aí sustentar numa alta intensidade ainda por cima, porque o futsal é muito intenso. E ele tem que trocar de direções várias vezes. Ele tem que acelerar, ele tem que desacelerar, ele troca de direção, e aí ele tem que ludibriar adversário, porque o espaço é pequeno, então a disputa por espaço às vezes não se dá só por velocidade, se dá por agilidade, se dá por coordenação, quando você troca de movimentação e aí seu adversário acaba se perdendo nessa sua movimentação. Então, a gente está falando de palavras que são comuns a todos os esportes, que é resistência, velocidade, agilidade, coordenação, mas a gente está falando o quê? Que o futsal tem as suas próprias necessidades dentro dessa valência física. E elas têm que ser trabalhadas dessa maneira, para suprir a necessidade do esporte em questão, no caso o futsal. Falei dessas necessidades e todas elas envolvem uma outra valência física, que se chama força. E aí, a gente pode treinar a força quando a gente está treinando a resistência, a gente pode treinar a força quando está treinando a velocidade e a agilidade e a coordenação, troca de direção, você está exigindo força o tempo inteiro. Mas a gente tem que treinar a força de uma maneira incisiva. A gente tem que treinar com barra, a gente tem que treinar com halter, a gente tem que treinar com peso corporal, a gente tem que treinar com elástico, a gente tem que preparar essa musculatura para toda essa velocidade, toda essa agilidade, toda essa coordenação, toda essa resistência. Porque a gente não tem que entregar só performance. A gente tem que entregar também prevenção de lesão.
E quando você pensa em performance, em agilidade, em velocidade, em tudo isso que eu já falei, se você não tiver uma musculatura preparada, provavelmente você, além de não ter a performance, você corre o risco muito alto de lesão. Então, a força, pelo menos para mim, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu gosto de trabalhar, é primordial. O desenvolvimento da valência força para você conseguir desenvolver todas as outras necessidades do jogo. E aí, falando no quesito força, é que eu vou fazer a ligação agora para o assunto específico que eu vim falar, que é futsal feminino. Sair do futsal geral, que é a necessidade geral de homens e mulheres, para falar especificamente do feminino, eu usei força por uma questão que a gente já sabe, uma questão fisiológica que já é conhecida. Homens são mais fortes do que mulheres. Então, quando você pega um time feminino para treinar, você tem que ter consciência que, se força é necessário para todo mundo, para a mulher, então, que já começa de uma distância um pouco mais atrás do homem, é extremamente necessário. E aí, como eu falei, você tem a questão da força para performance e você tem a questão da força para prevenção de lesão. E aí a gente está falando da diferença fisiológica. Tem uma outra diferença também, que também é de natureza, que não adianta a gente lutar contra, a gente tem que depois começar a trabalhar para diminuir essa diferença, que é a questão anatômica de quadril. Nós mulheres temos um quadril um pouco mais largo do que o quadril masculino. Então o que acontece? Se você pegar um quadril masculino, e você sair das duas pontas aqui do quadril, ele desce duas linhas mais ou menos retas até o tornozelo. Se você pegar o quadril feminino, ele é um pouco mais largo. Então a linha não sai reta, a linha sai meio enviesada assim. É como se ela aproximasse os dois joelhos. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque o joelho ele nasceu para fazer isso aqui, né? Dobrar e esticar. Quando você tem uma aplicação de força que é anatômica, que joga teu joelho aqui para dentro, ele vai fazendo isso aqui. Um movimento que ele não pode fazer. Então, qual é a preocupação que a gente tem como preparador físico, principalmente do esporte feminino, falando especificamente de futsal? A gente tem que dar um jeito de igualar essa força pro outro lado. Porque a gente neutraliza, uma força puxando para cá, outra para cá, neutraliza e o joelho volta a ter aquela função que ele nasceu para fazer. Como é que faz isso? Trabalho de força. Do mesmo jeito que eu falei. Barra, halter, utilização de elástico, comando verbal, quando a menina está lá fazendo exercício, seu joelho está aproximando. Abre, faz força para fora, faz força para fora. Porque a gente tem que fortalecer a musculatura que faz o trabalho contrário, que já está sendo feito pela questão anatômica, que é de empurrar o joelho para dentro. Então isso é uma preocupação muito grande e é muito importante. Eu falo isso porque eu tenho 2 cirurgias no joelho, eu sofri na pele a cirurgia, então a intenção é diminuir a possibilidade que essas meninas venham a se lesionar, principalmente de maneira grave. Então a gente prepara a musculatura como um todo para performance e tem esse cuidado, principalmente com o joelho das mulheres, porque a gente está falando de um esporte que tem muito impacto, que salta, vai para cá, vai para lá. Então nessas mudanças de direção é possível que o joelho, que esteja sem a musculatura firme ali, ele balance muito, principalmente para o lado que ele não faz força, que o corpo não faz força sozinho, precisaria da musculatura. E também impacto, né, gente? Tem contato. Então alguém às vezes chega, dá ali do lado do seu joelho, que a gente tem que ter uma musculatura forte para ela dar a proteção que os nossos ligamentos precisam. Tem lance agudo? Tem lance que não dá para evitar? Tem. Acontece, a lesão acontece, mas o nosso papel, enquanto preparador físico, é fazer com que essas chances sejam cada vez menores. Então, preocupação com o treino de futsal feminino. Todas as valências físicas, e aí a gente entra com a preocupação na força, por causa de todas as valências, para ajudar na aceleração, na desaceleração, na troca de direção, e também a preocupação força, para evitar o que a gente chama de valgo, que é o joelho ir contra o outro, para neutralizar essas forças, para que o joelho faça aquele movimento que ele nasceu para fazer, que é extensão e flexão, dobrar e esticar. Então, são esses aspectos que eu considero muito importantes, vocês trabalharem e a gente trabalhar todas as valências direcionadas para o esporte em questão, que é o futsal, e também, quando se trata de esporte feminino, ter toda essa preocupação de fortalecimento da musculatura como um todo e fortalecimento principalmente dessa musculatura que vai fazer a força contrária do valgo do joelho, que é puxar o joelho um pouco para fora para a gente ter performance e prevenção de lesão.
Pessoal, foram 10 minutinhos que eu tinha para falar aqui. Espero ter colaborado com vocês. Não é uma aula, também não tenho nem pretensão de dar uma aula sobre esse assunto para vocês, porque eu venho estudando, venho aprimorando, venho escutando grandes profissionais. Então era para ser um bate-papo, só que eu não estou presente. Gravei esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Futsal Connect, pelo espaço me dado aqui e pela preocupação com o futsal feminino. Um beijo para vocês. Valeu!